Podemos começar, Givan? Podemos sim. Pode se apresentar um pouquinho pra gente? Você quer que eu me apresente? Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Gilvan Sampaio. Eu sou atualmente o coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, conhecido como CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu atuo na coordenação do centro. A minha área de atuação é em previsão climática, principalmente para os próximos meses, né? A próxima estação, essa é a minha área principal, monitoramento e previsão climática, mas também inclui mudanças do clima, né? Ou seja, olhando para décadas à frente, e também impactos, por exemplo, do desmatamento no clima em geral. Minha formação, eu fiz graduação em meteorologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestrado, doutorado também em meteorologia pelo INPE. Eu atuo no INPE já há 25 anos e hoje mais com atividade de gestão, menos com atividade de pesquisa, mas ainda mantendo alguma atividade de pesquisa. E falando agora de mudanças climáticas, você pode explicar um pouquinho pra gente do que é, por que é, se acontece Tá. mesmo, porque tem gente que duvida. Essa questão de duvidar é um grande equívoco, né? Pelo seguinte, a mudança climática não é um achismo, não é algo que as pessoas, eu acredito, eu acho que, eu ouvi falar que, não. Isso ocorre muito porque muitas das pessoas que tentam ação é necessária para falar sobre clima, eventualmente, né? Ou sobre a atmosfera, ou sobre fenômenos na atmosfera, né? Aliás, nem sequer sabe que existem coletas de dados e assim por diante. Então, assim, a mudança do clima, ela vem ocorrendo porque nós estamos intensificando o efeito estufa. Por que nós estamos intensificando o efeito estufa? Porque nós estamos lançando mais gases na atmosfera e, com isso, intensificando o efeito estufa. Ao intensificar o efeito estufa, os efeitos são diversos, né? Por exemplo, na região tropical, em geral, além do aumento da temperatura média, algo que nós já detectamos em qualquer estação meteorológica que você analisar dados, você verifica o aumento da temperatura. Isso não tem, qualquer pessoa pode fazer isso. Basta acessar os dados, e esses dados, em geral, são todos disponíveis para qualquer pessoa avaliar. Mas outro efeito, na região tropical, tem um efeito muito grande também no comportamento da chuva, né? Então, esse aumento da temperatura, ele pode tanto fazer com que algumas regiões recebam um volume menor de chuva, outras regiões recebam um volume maior de chuva, e outras regiões pode mudar o comportamento da chuva. Por exemplo, os eventos extremos de chuva, eles podem se tornar mais frequentes, que é algo que nós estamos observando na maior parte do Brasil. Então, essa tendência observada em virtude do aumento da temperatura média, ela deve se amplificar ao longo das próximas décadas. Tudo isso a partir de constatações científicas com pessoas que estudam. Agora, obviamente, há dois fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro, como eu falei, muitas pessoas querem falar sobre o tema sem que sequer conhecer como é que funciona a atmosfera e todas as suas interações. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão mais econômica mesmo. Por quê?
o grande problema associado à mudança do clima são as emissões de gases para a atmosfera, que são resultado das atividades humanas. A principal fonte é a queima de combustíveis de origem fóssil, né, principalmente derivados de petróleo e carvão mineral. Mas também, no Brasil, por exemplo, o principal ocorre em virtude das chamadas mudanças de uso da terra, que são desmatamento e principalmente queimadas, né? Então essas emissões são as principais brasileiras. E quando a gente fala assim dos modelos que monitoram a questão das mudanças climáticas, a gente sabe que tem uma pequena parte da comunidade científica que acredita, na verdade, que as mudanças climáticas são parte daquele ciclo de congelamento e aquecimento, né, da Terra, que é um negócio cíclico. Como é que a gente sabe que a gente não está no meio de um período de aquecimento? Que a gente está, o nosso caso específico de mudanças climáticas vem a partir de efeitos antrópicos e não de um simples acontecimento que acontece na Terra, né, há anos e anos. Tá. Primeiro, pela velocidade de aquecimento. 1 grau Celsius, que foi o que ocorreu, o aumento médio da temperatura global no século XX, na natureza, por processos naturais, leva centenas ou até milhares de anos para ocorrer. Esse é um dos motivos. E eles são muito associados, essas mudanças chamadas naturais, são muito associados à posição da Terra em relação ao Sol. Essas mudanças associadas à posição da Terra em relação ao Sol, ela ocorre, um ciclo completo dura cerca de 100 mil anos. Tá? São chamados ciclos de Milankovitch. O que nós estamos observando é um aquecimento muito mais acelerado do planeta do que no ciclo natural. E esse aquecimento ele ocorre principalmente a partir da segunda metade do século XX. Ele começa a ocorrer mesmo a partir da Revolução Industrial, mas ele se acelera muito mais a partir da segunda metade do século XX. E, além disso, se a gente olhar, por exemplo, a última década, ela já foi a mais quente já registrada do que todas as últimas décadas. E, ano após ano, o ano anterior ou é o mais quente ou está entre os 10 mais quentes já registrados. Então, esses fatores, aliado ao conhecimento físico que nós temos dos componentes do sistema climático, a conclusão de que estamos influenciando efetivamente no comportamento do clima do planeta. E eu queria saber, assim, a gente sabe que o maior problema são a questão dos gases, né? Que a gente ainda depende muito dos combustíveis fósseis, da alta emissão de carbono na nossa atmosfera. Mas eu queria perguntar até quando a gente tem um tempo para resolver esse problema, porque a gente sabe que né, não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas a gente sabe que quanto mais a gente libera carbono para a atmosfera, ou gases do efeito estufa no geral, mais a gente vem causando o problema de aquecimento dos oceanos. Eles não mais conseguem absorver aquela quantidade enorme que eles absorviam antes de carbono da atmosfera, e aí isso acaba deixando mais carbono na atmosfera e vira um ciclo, né, que se autoalimenta. E aí eu queria saber até quanto tempo a gente tem para resolver esse problema antes que a gente só possa esperar sentado e falar, acabou, gente, deu ruim. Na verdade, o nosso tempo ele é muito curto e esse é um grande problema
da mudança do clima, porque não há como generalizar. Porque em algumas regiões o impacto é maior do que outras, né? Se a gente trata de quais são os impactos associados ao aumento da temperatura na cidade do Rio, eles são distintos dos impactos, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Ou mesmo se você olhar a cidade do Rio e olhar para Paraty, que não é tão longe do Rio, eventualmente os impactos são distintos, né? Então não há como generalizar. O problema é o seguinte: o carbono que é lançado na atmosfera, e isso é uma coisa que eu sempre falo em todas as palestras que eu venho ministrando. O ciclo, nós sabemos que na natureza existem ciclos. Por exemplo, o ciclo da água, né, que todos vocês estudaram na escola, no colégio. Esse é um ciclo muito bem conhecido. Infelizmente, nos colégios, eles não atentam ou colocam de maneira muito superficial outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo do carbono, né? Então, quando você lança queimadas, ou seja, derivados de carbono na atmosfera, o carbono ele tem um ciclo muito lento, dependendo do componente. O ciclo da água, em média global, ele leva cerca de 10 dias. Ou seja, a água que evapora hoje, em média, 10 dias depois, ela está de volta à superfície, tá? O ciclo do carbono, não. O ciclo do carbono, ele tem, como nós temos grandes compartimentos de carbono, por exemplo, a vegetação, o solo, os oceanos, né? Então, uma parte do carbono pode ficar por décadas ou centenas ou até milhares de anos na natureza, ou na atmosfera, digamos assim, né? Então, este é um outro grande problema. Então, se nós parássemos hoje, por exemplo, existem artigos que já tentaram demonstrar isso, muito, por exemplo, associados à, à queda das Torres Gêmeas, por exemplo, em 2001, né? Acho que foi 2001. Então, a queda. Por que a queda das Torres Gêmeas? Porque naquele momento, boa parte dos voos do mundo foram interrompidos. Ou seja, isso significa uma redução das emissões para a atmosfera. E aí, muitos estudos foram feitos em virtude do, ok, os voos diminuíram, mas o carbono está aí na atmosfera. Eu acredito que nesse momento de pandemia, que há uma diminuição significativa da poluição em todo o mundo, né, em virtude das atividades, eu acredito que novos estudos vão surgir. Mas é esse que é o ponto. Todos esses estudos concluem que concluíram que mesmo se nós parássemos as emissões hoje, pelo menos aí por várias décadas, e alguns até colocam em torno de 2,5 séculos, nós teríamos ainda efeitos das atividades, das emissões das últimas décadas, né? Em virtude da complexidade do ciclo do carbono. Eu ia até te perguntar justamente sobre a questão da pandemia agora e sobre essa redução, né, de poluição atmosférica que a gente acaba vendo e, consequentemente, né, com pessoas impedidas de se locomoverem pelo mundo inteiro. Se a gente vai ter um impacto positivo durante esse tempo, porque eu até cheguei a ver, acho que foi um artigo, na verdade, da BBC, né? Que eles estavam falando que tem alguns cientistas por aí que falam que essa pandemia vai ter um efeito até contrário, vai ser um impacto negativo. E aí eu queria saber, assim, o que o senhor acha? Totalmente relacionada à diminuição das emissões para a atmosfera, isso pode colaborar. Mas, obviamente, que isso colabora muito pouco, porque o que acontece? Como é que são as emissões hoje de gases para a atmosfera? Uma parte das emissões é absorvida pela natureza, né? Porém, hoje nós emitimos
cerca de o dobro da quantidade do que a natureza consegue absorver. Ou seja, para que nós pudéssemos absorver pelos sistemas naturais as emissões, nós precisaríamos ter 2 planetas Terra, né? Então, essa diminuição das emissões em virtude da pandemia, ela é um paliativo, mas muito pequeno. Porque, novamente, se a gente olhar o ciclo do carbono, as emissões das últimas semanas, dos últimos anos, das últimas décadas, estão aí. Então, o impacto é muito pequeno. Claro, vai dar algum impacto, mas nada que possa contribuir, por exemplo, para um resfriamento global. Isso não deve ocorrer. Entendi. E o senhor acha que a questão das mudanças climáticas, né, essa crise climática que a gente vem passando, ela afeta todo ser humano da mesma forma? Não. Ela afeta o ser humano de diversas regiões do planeta. Por exemplo, peguemos lá a região, uma região fria, como, por exemplo, boa parte do território russo, tá? O aumento da temperatura, ele significa que parte daquele território que era congelado deixe de ser e tenha solo exposto que pode ser agriculturável, por exemplo, né? Então, isso pode ter impacto positivo para as pessoas que atuam naquela região, tá? Pode ter um impacto muito negativo porque, eventualmente, pode haver muito carbono que estava aprisionado abaixo desse gelo, que hoje vai ficar exposto, e aí parte desse carbono pode se desprender para a atmosfera e intensificar ainda mais o efeito estufa, tá? Porém, novamente, não dá para generalizar. Se nós pegarmos, por exemplo, a situação do Brasil, né? Se a gente olhar para o semiárido nordestino, no semiárido nordestino, a tendência, que é a região onde nós observamos as grandes secas do Brasil, né? A região mais seca do Brasil, a tendência do aumento da temperatura faz com que as secas se tornem mais frequentes, né? Portanto, as atividades naquela região tendem a se modificar ainda mais, porque já é uma situação que tem grandes impactos associados à escassez de água e a tendência é isso piorar. Isso gera impactos, por exemplo, sociais e econômicos. Por exemplo, pode ampliar ainda mais o êxodo rural, a migração de pessoas daquelas regiões para as cidades ou para outras partes do país. Enfim, como vem ocorrendo, mas talvez de uma maneira mais intensa. Se a gente olhar, por exemplo, para outra parte do país, por exemplo, São Paulo ou boa parte do centro-sul do Brasil, o aumento da temperatura faz com que haja aumento do número de casos de chuvas intensas. Ok, aumentou o número de casos de chuvas intensas, a chuva que cai de forma mais intensa, ela vai chegar à superfície com maior velocidade, portanto, ela pode ter maior escoamento superficial, e ao ter maior escoamento superficial, você fica sujeito a enchentes, inundações, escorregamento de encosta, erosão de solo. Isso vai gerar impactos, por exemplo, em populações que ocuparam desordenadamente morros, encostas para a construção de moradias, né? Porque elas ficam cada vez mais sujeitas, ou populações que vivem próximas de rios ou canais, porque estão mais sujeitas a sofrerem com episódios de enchentes. E aí, novamente, tanto lá no caso do semiárido nordestino, quanto no caso do centro-sul do Brasil, embora sejam impactos distintos, mas quem realmente sofre os maiores impactos é a população mais pobre, a população mais carente. E eu ia perguntar para você, que assim, eu acho que é uma dúvida que talvez muita gente da minha geração, até a geração anterior à nossa,
tem, que é essas pequenas ações que a gente faz, essas pequenas opções de, vou andar de bicicleta em vez de pegar um Uber, vou, sei lá, preferir um ônibus do que pedir para o meu pai me levar para a escola. Esse tipo de coisa faz diferença? Faz diferença porque é aquela velha história. Cada ação das pessoas, por exemplo, o consumo consciente, né? O consumo consciente é uma ação que gera um impacto que não é só numa pessoa, isso se propaga. Por exemplo, se nós fizéssemos uma ação, ainda que individual, mas que se propague, associada, por exemplo, ao uso de embalagens, né? Você, no fundo, essas pequenas ações de pessoas, ela ao longo do tempo modifica toda uma cadeia de processos, porque são pessoas que vão, ao longo do tempo, modificando os padrões de consumo. Lembrando que nós adotamos o pior dos padrões de consumo que existe no mundo, que é o norte-americano, que tem o uso excessivo de embalagens, uso excessivo de energia, né? Uma sociedade de consumo excessiva, e isso também gera, isso principalmente, na verdade, gera impactos nas emissões de gases para a atmosfera, intensificação do efeito estufa. Então, assim, as ações individuais são muito importantes porque elas, entre aspas, contaminam as pessoas que estão à volta, que assim como na pandemia, né? Que uma pessoa ela tem o potencial de influenciar duas pessoas, essas duas podem influenciar mais duas pessoas cada uma ou mais e assim por diante. É mais ou menos assim, o caso do lixo, né? Hoje em dia você não vê nenhum jovem, nenhuma criança, por exemplo, amassando um papel e jogando no chão. Isso vem de um processo de educação de pelo menos 2 décadas, pelo menos. Então, se qualquer criança que, se você tiver junto dela, se você pegar um papel e jogar no chão, ela te repreende, porque ela foi educada assim. Então, no fundo, está associado às questões de educação mesmo. Tem pessoal que tá me perguntando como é que faz pergunta. Gente, a gente vai liberar espaço para pergunta daqui uns 30 minutinhos, né? Que a gente tem meia hora, e, tipo, daqui uns 10 minutinhos a gente vai liberar para pergunta. Que aí a sala vai fechar. Ai, Giovanni, eu esqueci de falar, né? Que eu não tenho conta paga no Zoom, então a sala fecha em 40 minutos, então daqui uns 10 minutinhos ela vai fechar. Aí eu vou falar para todo mundo, a gente só entra no mesmo link para que a gente chegou para estar aqui, tudo bem? E aí a gente só sai. Ok. Giovanni, eu ia te perguntar um negócio muito importante. A gente sabe que o processo de educação, né, essa ideia que a gente tem de 2 décadas atrás, de implementar uma educação ambiental dentro das escolas, ainda que eu ache um pouco inefetiva para a situação que a gente tem hoje, é um negócio importante, é importante a gente ter essa educação, só que quando a gente fala em questão de tempo, talvez esteja convocada eu, a gente não tem esse tempo para esperar a próxima geração crescer com aquela mentalidade de não jogue lixo no chão, vamos andar de bicicleta, não vamos viajar à toa, etc, etc, etc. Eu queria saber se tem pessoas que estão procurando hoje soluções muito mais rápidas para implementar agora e, sei lá, salvar a espécie humana da extinção. Sim, há várias iniciativas, inclusive há pessoas pensando em tecnologias, por exemplo, para retirar carbono da atmosfera. E há também tecnologias associadas a desenvolvimento de tecnologias associadas, por exemplo, à mitigação, à adaptação, principalmente a adaptação, né? Mas existe sim a chamada engenharia da mudança do clima. Obviamente que quando nós olhamos de novo o ciclo do carbono, o carbono, as grandes emissões de carbono começaram lá no final do século XVIII, né?
E elas estão aí, nós estamos hoje em 2020, essas emissões de 2020, elas estão na atmosfera, mas as emissões de 2019, 2010, 2000, parte delas estão na atmosfera ainda e de décadas passadas. Com tecnologia simplesmente retirar, muito difícil, porque quem mais sequestra carbono da atmosfera são os oceanos. Os oceanos é que retiram a maior quantidade de carbono da atmosfera, principalmente em regiões de temperaturas mais baixas, por exemplo, médias e altas latitudes. E aí está outro problema, porque se nós estamos aumentando a temperatura média do planeta, significa que os oceanos também estão aumentando a temperatura, portanto, a eficiência de sequestrar carbono está diminuindo. O problema são os números, são muito grandes, né? Mas existem iniciativas. Agora, a grande iniciativa mesmo, essa seria realmente a grande mudança, seria um processo total de descarbonização das atividades e aí uma mudança profunda na matriz energética. É você deixar de usar petróleo e derivados e começar a utilizar outras fontes para a geração de energia. Essa seria realmente a grande mudança. O problema é que aí tem questões econômicas associadas, porque a decisão que foi tomada lá na Revolução Industrial, que é usar petróleo como base da nossa energia, isso você dificilmente consegue mudar em poucos anos. Isso leva muito tempo para mudar, porque aí associado à não existência da mudança do clima é em virtude dessas questões econômicas. Giovanni, a gente tem mais uns 5 minutinhos e aí eu queria finalizar essa parte mais de perguntas diretas para liberar o pessoal perguntar. Mas eu queria fazer essa última pergunta. Vamos falar um pouco de Brasil, porque a gente sabe que um dos maiores sequestradores assim, de carbono são seres vivos que são grandes, né? A gente estava falando esses dias com uma pessoa do projeto Valendo Gilbert, ela falou seres grandes são sequestradores de carbono, eles incorporam muito carbono na constituição dos seus organismos. Certo. E a gente tem, assim, a maior floresta equatorial do mundo. E é uma floresta que está muito ameaçada. E eu sei disso porque, assim, o INPE, para quem não sabe, o INPE tem todo um monitoramento por trás disso. E não é à toa que tem certas pessoas que estão tentando ofuscar isso, né? E aí eu queria saber, assim, como se dá esse trabalho do INPE de monitorar toda essa questão do desmatamento na Amazônia e talvez em outras regiões do Brasil? E se tem algum processo mais, como posso dizer, ativo para impedir essas pessoas? Como é que se dá esse combate direto com as pessoas interessadas em acabar com locais de mata grande, de riqueza de fauna e flora, e a comunidade científica? Como é que se dá esse confronto? Primeiro, existe uma mensagem que é muito importante, que nós já divulgamos há muito tempo, que a floresta de pé é muito mais valiosa por conta dos serviços que ela presta, associados, por exemplo, ao transporte de água e outros, né? Que qualquer que seja a ação antrópica, ela se reverte num bem muito menor do que manter a floresta de pé, né? O INPE ele faz o monitoramento do desmatamento da Amazônia e também estamos expandindo para todos os biomas brasileiros, Cerrado, a Caatinga e outros biomas. O monitoramento da Amazônia é feito desde a década de 1980 pelo INPE. É divulgado todo o ano a taxa de desmatamento da Amazônia e também toda semana tem o desmatamento parcial. E aí todo ano tem um relatório de quanto foi o desmatamento do último ano. O problema todo é questão de política de Estado, como atuar com econômicas, e essas pressões econômicas estão associadas, por exemplo, à demanda por soja e carne brasileiros no mercado exterior,
E está muito associado ao câmbio, por exemplo, ao dólar, porque dependendo do câmbio se torna mais barato comprar do Brasil do que de outros países. E essa velocidade também está associada a isso. Hoje existe uma noção maior, porém as pressões continuam. As taxas de desmatamento são muito altas, elas ocorrem ainda taxas muito grandes na Amazônia. Nós tentamos demonstrar e continuamos tentando demonstrar a importância da floresta amazônica, por exemplo, para o ciclo da água na América do Sul, para armazenar carbono, né, que é muito importante. Como você falou, os seres grandes e as árvores da Amazônia, elas são seres muito grandes e que armazenam grandes quantidades de carbono, mas infelizmente ainda continua muito altas as taxas de desmatamento e precisa ter uma ação mais efetiva, porque isso impacta inclusive as populações locais. Boa parte das populações locais, elas acham que tem que desmatar por conta dos interesses econômicos, que é o que vai garantir emprego e renda para as pessoas de lá, mas é uma visão muito curta, porque isso, em pouco tempo, se reverte em prejuízos, ainda mais que é uma região com solo mais arenoso do que argiloso, ou seja, um solo que em uma década ou até menos do que isso se torna totalmente inviável para a agricultura, e aí fica uma área abandonada, improdutiva mesmo. Ó, sempre certinho, hein? Gente, vamos fechar essa sala aqui. A gente só clica no mesmo link para entrar de novo, tudo bem? E aí tá liberado para as perguntas, então se preparem. Vou só explicar como é que vai funcionar. Bota o nomezinho na coisa e a gente vai seguindo em ordem, tá? Colocar um nome no chat e a gente segue em ordem, tudo bem? Eu vou fechar essa sala, então. A gente só clica no mesmo link. Vejo vocês em menos de 60 segundos. Oi, Gilvan. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos esperando você. Ó, a gente já tem 2 perguntas, eu vou ler para você. Galera que quiser perguntar, mesmo esquema. Ah, você tinha terminado a sua fala? Tinha, né? Tinha terminado, sim. Tranquilo. Quem quiser perguntar, coloca o nome ali. Quem quiser perguntar oralmente, bota o nome só e aí eu libero o microfone para vocês, ou vocês se liberam e é isso. O Ronald perguntou como está o monitoramento dos eventos extremos aqui no Brasil, uma vez que o senhor falou que eles estão cada vez mais comuns, e se existem diferenças muito grandes entre o modo de se fazer previsões meteorológicas aqui no Brasil e em outros países do mundo, principalmente em relação aos desenvolvidos. Tá. O monitoramento, existem, inclusive no INPE, nós estamos formatando um programa e tínhamos programado um workshop para março, final de março, que infelizmente foi adiado em virtude da pandemia. E o tema do workshop era justamente como melhor monitorar e prever os eventos meteorológicos extremos. Então, há ações, estamos formatando um programa para melhor monitorar e prever esses eventos meteorológicos extremos. Só para ter ideia, São José dos Campos, que é a cidade sede do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós, na década de 70, nós tínhamos, em relação à última década, o número de casos de chuva intensa era metade do que nós observamos hoje em dia, né? Então, aumentou muito. E se a gente olhar o volume da chuva, é basicamente o mesmo, ou seja, está chovendo a mesma quantidade em menos tempo. Chuva intensa cada vez mais frequente. Então, nós estamos tentando aprimorar os nossos modelos de previsão para melhor prever esses eventos meteorológicos extremos. Em relação a outros países, aí de novo tem uma complexidade grande pelo seguinte: na região, o Brasil é o maior país da região tropical, tá, em extensão. E na região tropical, ela é um desafio fazer previsões pelo seguinte: é muito comum, sobretudo no verão,
a formação de uma tempestade em meia hora, coisa que não ocorre, por exemplo, nas latitudes médias e altas, né? Então, o desafio de se fazer previsão na região tropical ele é muito maior que na Europa, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: é muito mais fácil fazer previsão para o Rio Grande do Sul do que para o Ceará, por exemplo. À medida que você vai se afastando do Equador, fazer previsão para os próximos dias ou próximas horas, ela vai se tornando cada vez mais fácil à medida que você vai se afastando para as latitudes mais altas. Nós estamos tentando aprimorar ainda mais os modelos, né? O CPTEC faz isso, já faz isso há 25 anos. Foi o centro que introduziu no Brasil essa técnica de modelagem numérica para fazer previsões de tempo e de clima, né? Ou seja, para os próximos meses, e também mudança do clima para as próximas décadas e séculos. Mas o desafio permanece, porque na região tropical é muito mais difícil de fazer previsão do que nas regiões de latitudes mais altas. A Isabela perguntou, ela disse que gostaria de saber os impactos das mudanças climáticas relacionadas aos mares e oceanos, aumento e velocidade do nível do mar e como isso vai nos afetar, se já não afeta, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Então, o impacto no oceano ele é muito maior do que na atmosfera, né? Porque o que acontece? Está associado à capacidade térmica que tem o oceano. Quando você aumenta 1 grau na atmosfera, a atmosfera ela tem ciclos muito rápidos, né? Então, a memória da atmosfera é um pouco menor do que, por exemplo, a memória dos oceanos. Quando você aquece 1 grau Celsius no oceano, você vai levar muito mais tempo para resfriar, por exemplo, os impactos são muito mais duradouros. Então, os impactos dos oceanos são muito mais preocupantes do que, de fato, na atmosfera. E esses impactos dos oceanos estão associados, de novo, ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, aumento da temperatura média global, que impacta a temperatura, aumenta a temperatura dos oceanos também. Esse aumento da temperatura dos oceanos, além de mudar, por exemplo, a taxa de absorção de carbono, vai ter impactos, por exemplo, em corais por conta da mudança do pH da água e assim por diante. A Isabela também... Desculpa o barulho. A Isabela também perguntou qual o posicionamento do Brasil e como ele lida cientificamente frente à emissão de gases de efeito estufa pelo desmatamento e pelas grandes queimadas que ocorreram no ano passado. Tá, o Brasil, assim, do ponto de vista científico, tem relatórios, inclusive tem um relatório de emissões, né, de gases no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e é feito um inventário, quem entrar lá na página do Ministério, é feito um inventário das emissões de gases de efeito estufa, então os dados estão todos lá. Então, do ponto de vista científico, inclusive associado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, isso tudo é feito, né? As ações que devem ser tomadas, por exemplo, pelo Ministério do Meio Ambiente, isso nós vimos que elas diminuíram, por exemplo, todo o setor de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente foi extinto, e hoje permanece somente da ciência e tecnologia. Então, há questões associadas à governança, ao governo, que precisam ser tratadas melhor em virtude do avanço do aquecimento global. Diva, eu tenho uma pergunta agora. Eu tô na fila, viu, gente? Eu coloquei meu nome. Não é só porque eu sou a host, não. Sobre algumas queimadas que eu vejo ocorrer, assim, principalmente na questão do resfriado, que eu vou muito para Minas Gerais quando é época de verão. E uma coisa que sempre me dói muito o coração são aquelas queimadas que eu vejo acontecer. E eu nunca sei se isso é mais efeito antrópico, se é tipo gente que realmente, sei lá, por uma bituquinha colocou lá, ou se isso acontece naturalmente, como foi a questão das queimadas na Austrália no início do ano. E como é que essas queimadas, às vezes se forem naturais, como aconteceu na Austrália, afetam, assim, a gente como um todo, né? O planeta como um todo.
Primeiro que, assim, no Brasil, mais de 90% das queimadas que ocorrem no Brasil são induzidas pelo homem, não são naturais, né? Diferente de outras partes do planeta, por exemplo, como na Índia ou como na divisa dos Estados Unidos com o Canadá e até na Austrália, ocorre muito fogo associado a tempestades elétricas, raios, sem a produção de fato de muita chuva, e aí o raio, em virtude da vegetação seca, propaga uma queimada. No Brasil isso ocorre muito pouco, ocorre no Cerrado, na transição Cerrado-Floresta Amazônica, mas é muito pouco porque você tem, no período onde tem maior quantidade de raios, é também o período de estação chuvosa, então isso é inibido pela ocorrência de chuvas no Brasil. Então, a maior parte das queimadas que ocorrem no Brasil são por influência humana e é uma prática cultural que vem dos índios brasileiros, principalmente, que era a forma de limpar o solo para o plantio, né? Mas que continua ainda, porque é um processo muito rápido de você limpar e já ter o solo disponível para o plantio da próxima safra. Qual é o principal impacto das queimadas no clima? A emissão de gases para a atmosfera, carbono, tanto da vegetação que está ali no solo, quanto do carbono do solo. A gente tem que lembrar que o seguinte, que no primeiro um metro de solo, aproximadamente, você tem tanto carbono quanto em toda a atmosfera, em média global. Então, quando você queima, o aumento da temperatura do solo também permite a emissão de carbono para a atmosfera. E isso também intensifica o efeito estufa. Então, as queimadas elas têm um impacto realmente grandes, além, obviamente, da poluição atmosférica. Mas em relação à mudança do clima, tem um impacto grande. Outro impacto associado às queimadas é o seguinte: a produção de nuvens ela se dá da seguinte maneira: a água que evapora ou a água que está em forma de vapor na atmosfera que condensa em cima de alguma superfície, né? Então, uma nuvem ela é um conjunto de pequenas gotículas de água, por exemplo, ou de gelo. Água essa que foi condensada em cima de uma superfície muito pequena, seja um pólen, uma poeira, alguma coisa muito pequena, né? Tanto é que se você pegar um granizo, por exemplo, e você cortar o granizo no meio, você olhar pelo microscópio, por exemplo, pode ser um desses microscópios escolares, você vai ver que no centro do granizo tem uma poeirinha. Ou seja, para formar nuvens, você tem que ter alguma poeira na atmosfera. Se você não tem poeira, você não vai formar nuvens, tá? Então, quando você tem queimadas, você muda o padrão de poeiras na atmosfera. E aí você pode ter a formação de nuvens de uma maneira diferente em virtude das cinzas da queimada. Ó, a Júlia da Silva perguntou: o período de isolamento no qual estamos passando, de acordo com o que foi dito, diminui a quantidade de poluentes gerados por ação ou troca, certo? O quão isso é efetivo, no caso, essa diminuição é efetiva? Falhou a pergunta. Você pode repetir? Claro. Ó, a Júlia da Silva perguntou: o período de isolamento no qual estamos passando, de acordo com o que foi dito, diminui a quantidade de poluentes gerados por ação troca. O quanto isso é efetivo, o quanto essa diminuição é efetiva? Travou? Eu não sei se travou. Travou. Eu ouvi o quanto isso é efetivo, aí travou. Ela perguntou quanto essa diminuição é efetiva. Tá, quanto essa diminuição é efetiva? É muito pouco, como eu já falei anteriormente, porque, novamente, contribuiu? Sim, contribuiu. Mas é um período muito curto, lembrando que o ciclo do carbono ele atua por décadas ou séculos.
Então, é algo assim, é como se você tivesse, vou fazer um paralelo talvez exagerado, como se você tivesse na UTI, mas aí te remediam com um, um remédio para dor de cabeça, por exemplo. Tá? Não vai resolver aquilo, né? É só um pequeno paliativo que não vai ter efeito, de fato, no resfriamento do planeta, né? Como eu falei anteriormente. A Júlia Medeiros perguntou qual que é a relação do El Niño com o aquecimento global. O El Niño é um fenômeno natural, tá? Um fenômeno que sempre existiu com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. O que acontece? Como o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador, e como as emissões de gases para a atmosfera estão aumentando a temperatura média global e, portanto, a temperatura dos oceanos, pode ser que existem estudos que falam, que citam que com esse aumento da temperatura média global e aumento da temperatura do oceano, nós passaremos a ter uma situação de El Niño semipermanente, tá? Por conta do aumento da temperatura da água. El Niño semipermanente significa o quê? No Brasil, temperaturas mais altas, né? E isso já está associado ao aquecimento global. Chuvas mais volumosas no sul do Brasil e mais secas na região nordeste do Brasil, que é também a tendência do aquecimento global. Tá? Então, nós vamos só potencializar esses impactos do El Niño no Brasil, especialmente, mas lembrando que El Niño é um fenômeno natural. A Valéria perguntou: Gilvan, você acha que a agrofloresta é uma boa opção para amenizar o aquecimento global? Depende. O ideal, assim, a agrofloresta, qualquer floresta, sim. O problema é que no Brasil, a maior parte do reflorestamento é feito com uma espécie que não é nativa do Brasil, é nativa da Austrália, que é o eucalipto, né? O eucalipto tem um ciclo muito rápido, por isso que ela é comercialmente rapidamente, embora uma quantidade muito menor do que uma árvore, como um jatobá, por exemplo. De novo, um paliativo. O ideal seria que as agroflorestas fossem realizadas com espécies nativas. Aí se torna inviável economicamente. Eu acredito que, por exemplo, se você fazer uma agrofloresta de ipê ou de jatobá, ela não vai ficar pronta, você não vai ter a árvore pronta para o corte em meses, vai ter ela pronta para o corte em anos ou décadas, né? Então, novamente, como o ciclo é muito rápido, ela não ajuda muito. O Cleiton perguntou: falas populares alegam que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, impactando diretamente no clima do planeta. Mas há estudiosos que também alegam que isso não é uma verdade, pois que a floresta evapotranspira, ela também consome em grande volume. Em relação às mudanças climáticas no planeta, o que devemos considerar? Tá. A Amazônia não é pulmão do mundo, tá? Os pulmões do mundo são os oceanos. Isso por quê? Por conta do volume de carbono que é sequestrado da atmosfera para os oceanos e o volume de oxigênio que é levado para a atmosfera. Tá? Então, em relação ao volume, é muitíssimo maior esse volume pelos oceanos do que pela floresta amazônica. A floresta, ela, dependendo da época do ano, ela serve a maior parte do ano ela realmente capta carbono da atmosfera, mas dependendo da época do ano, ela também joga carbono na atmosfera, principalmente no período seco. Tá? Então, ela tem uma dinâmica toda própria, associada, inclusive, à evapotranspiração. A evapotranspiração da floresta amazônica, ou seja, a água que é evaporada das folhas, troncos, mas principalmente das folhas, e vai para a atmosfera, boa parte, cerca de metade dessa água que é evaporada pela floresta, ela retorna para a própria floresta em forma de chuva, né? É um processo chamado de reciclagem da água. Os outros cerca de 50%
ele é transportado pela atmosfera e vai contribuir para o ciclo hidrológico regional e às vezes até continental, também depende da época do ano. Por exemplo, para quem mora em São Paulo ou Minas Gerais ou na região sudeste do Brasil, é muito comum durante o verão ficarmos aí 4, 5, 6, 7 dias direto com chuva, né? Aquela chuva que ocorre ao longo de todo o dia, às vezes um pouco mais intensa, às vezes um pouco mais fraca. Quando da Amazônia, através de um canal chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, diretamente para a região sudeste. Então, dali vem essa fonte de umidade. Então, a floresta também é importante por isso, porque tem um impacto aí no ciclo hidrológico, tanto que se você pegar a água que você consome na sua casa e mandar para uma análise chamada de isotópica, você vai ver que parte dessa água passou pela Amazônia. Ó, Gilvan, são 10 horas agora, a gente tem mais 5 Ah, perguntas. Queria perguntar como é que está a sua tá disponibilidade de bom. tempo. Dá pra... Eu teria que realmente encerrar em torno de 10h10, 10h15. Aí a gente Tá, eu acho que dá tempo de acabar, eu acho que a gente também Tá vai bom. mais menos 10 minutos. Desculpa, Ok. Gilvan. Uhum. Ó, o Luigi perguntou: nessa situação de pandemia, ouvi dizer que a diminuição da circulação de pessoas pode afetar o nível de ruído em que os aparelhos meteorológicos e astronômicos estão preparados para atuar. Assim, as observações atmosféricas e de outros fenômenos da Terra, eu imagino que terremotos, eu acho que eu li algo parecido também, estão levemente alteradas nesse período. Ele perguntou se isso é verdade e se sim, como é que é feito para corrigir esse impacto e procurar dados mais precisos. Não, não, isso não ocorre. Isso não ocorre. Esse tipo de ruído não ocorre em virtude da circulação de pessoas. Quando você estabelece tanto estações meteorológicas como outros sistemas de monitoramento, você tem que antever esse tipo de influência humana, tá? E padronizar instrumentos, forma de coleta, etc. Então, isso tudo já é levado em consideração. Então, quando ocorre qualquer alteração do comportamento das pessoas, isso não altera a forma como os instrumentos medem. Ó, a Elo queria perguntar, ela queria saber se a grande emissão de carbono pode transformar ou evitar uma possível futura era glacial. Não, não vai evitar. Nós vamos ter uma nova era glacial, sim, em virtude da posição da Terra em relação ao Sol. A única, não é que vai aliviar, né? A temperatura vai estar um pouquinho mais alta, um pouco mais alta. Mas esse um pouco mais alta é muito pouco relacionado a uma era glacial. Ó, a Júlia da Silva perguntou se o óxido nitroso contribui significativamente para o aquecimento global e como ele pode ser reduzido. Sim, o óxido nitroso, sim, principalmente associado às emissões da agricultura, associado a fertilizantes, por exemplo. Ele é um dos gases de efeito estufa, o principal gás. Tá? O principal gás de efeito estufa associado às atividades humanas é o dióxido de carbono, é o segundo mais importante. E em volume, ele associado às atividades humanas, ele é o maior, né? O maior, na verdade, é o vapor da água, mas não só associado às atividades humanas, mas também ao ciclo natural, né? Depois vem o metano, mas o metano, a concentração de metano em relação ao dióxido de carbono, por exemplo, é cerca de 2.000 vezes menor do que o dióxido de carbono. E depois, uma concentração muito menor, vem o óxido nitroso. Então, o principal gás de efeito estufa associado às atividades humanas é o dióxido de carbono e é esse que nós temos que combater mais efetivamente. A Luana queria perguntar, solta a voz, mulher. Em relação às medidas do governo que tem ultimamente em relação à pesquisa, ciência e também ao INPE, né, em relação ao monitoramento Uhum. e tudo mais, qual a sua opinião e a opinião dos seus colegas, assim, em geral, em relação e ao Ministério, enfim? Uhum. Então, nós continuamos seguindo o trabalho, estamos contribuindo aí para a quarta
para a quarta comunicação nacional, e nós continuamos a informar, porque assim, nós somos um órgão de ciência, nós somos um órgão de política, portanto, nós temos que dar informação precisa. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado o caso do desmatamento do ano passado, né? Quando o governo falava que o desmatamento não estava aumentando, e no final das contas, no final do ano, o relatório do INPE demonstrou que o desmatamento aumentou de fato, né? E as queimadas. Então, porque é um órgão técnico-científico, nós temos que prezar por essa característica. Nós não somos um órgão de política, então nós vamos divulgar sempre informação verdadeira, não vamos ter nenhum tipo de maquiagem ou qualquer viés político na divulgação da informação. Eu perguntei se existe alguma alteração oficial do termo aquecimento global para mudanças climáticas, porque tem certas pessoas que acabam falando, se é aquecimento global, por que aqui está tão frio? E coisas parecidas. Não existe mesmo nada oficial assim em relação ao aquecimento global, mudança climática. Muita gente prefere mudança do clima. Esse comentário que você fez, porque aqui está tão frio, não existe aquecimento global, é porque as pessoas, ele não se dá ao longo de dias, ele se dá ao longo de anos, né? Você só percebe esse aquecimento quando você faz uma análise de vários anos, aí você vê que o aumento da temperatura é evidente. Não dá, assim, inclusive por conta exatamente disso, como uma das mensagens do aquecimento global é exatamente esse: os extremos se tornam mais frequentes. Portanto, não vai ser comum nós termos ondas de frio mais intensas, só que elas com duração menor, né? Então aí muitas pessoas falam assim: poxa, mas olha só, eu estou com a temperatura mais baixa hoje, nunca passei por um frio desse. Mas na média, como essa onda de frio ela vai ser mais curta, e é fácil explicar porque as ondas de frio podem se tornar mais intensas, só que mais rápidas. Pelo seguinte, o que faz com que uma... Bom, vamos na origem. Por que existe vento, né? O vento ele existe por conta de uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura gera diferença de pressão, e a forma que a natureza gera para equilibrar essa diferença de temperatura é gerando vento, tá? A diferença de pressão gera o vento, e aí a natureza tenta equilibrar essa diferença de temperatura. Portanto, quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a diferença de pressão, mais intenso vai ser o vento. Nós estamos falando de aquecimento médio global. O aquecimento da região tropical ele tende a ser maior do que das latitudes mais baixas, mais altas, tá? Portanto, a diferença de temperatura ela se torna cada vez maior. E aí, as frentes que vêm do sul, elas chegam na velocidade mais rápida. Ao chegar na velocidade mais rápida, elas estão trazendo temperaturas mais baixas. E aí, dá um pico de temperatura baixa, que dura menos tempo, porque o aquecimento é maior, né? Então, vai ser comum esse tipo de coisa, mas, novamente, ao longo de meses e anos, você vai ver que o aumento médio ele é evidente. É que, infelizmente, as pessoas não têm a memória do clima, né? Por isso nós temos os instrumentos. As pessoas não se lembram. Muitas vezes, tá tão frio. Mas ela não se lembra que, eventualmente, 2 anos antes foi mais frio do que naquele ano que ele está passando. A memória climática das pessoas é muito pequena. Isso é coisa para climatologista mesmo. Para a gente finalizar, passar mais 2 minutinhos, o Danton perguntou se os desmatamentos e as queimadas na floresta amazônica tiveram impacto no regime pluviométrico da região nordeste do Brasil e nos outros países da América do Sul. Então, eles têm impactos. O desmatamento da Amazônia, veja que a Amazônia já
foi desmatada cerca de 18%. Há estudos que demonstram que, ao aumentar o desmatamento, você altera o ciclo hidrológico e aí altera a forma como o vapor d'água chega, principalmente à bacia do Rio da Prata, né, que pega toda a bacia do Paraná, né, e a bacia do Rio da Prata, ali no norte da Argentina, sul do Brasil. Você pode alterar também o transporte de umidade durante o verão para aquele canal de umidade que eu falei, chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, tudo isso associado a desmatamento e queimadas da Amazônia. Por isso que é importante também manter a floresta de pé. Como eu disse antes, lembrando que vocês podem pesquisar os chamados rios voadores, tá? O termo foi colocado. Justamente esse transporte de umidade, principalmente da Amazônia, em direção a outras partes da América do Sul. Parte da umidade vem da própria floresta e a maior parte da umidade vem do Atlântico Norte, né, que entra, e é por causa dos Andes, justamente a umidade desviada para o sul. E é por isso que nós temos, por exemplo, o Pantanal ou aquela região inundada, como lá em Foz do Iguaçu, com grandes volumes da água, justamente em virtude do transporte. O desmatamento da Amazônia pode desviar também, pode contribuir para desviar parte desse transporte e ter problemas nessa região que eu falei principalmente, que é na bacia do Rio da Prata e também, eventualmente, no Pantanal. Ó, Givan, essa foi a última pergunta para dar tempo certinho do horário que você especificou. Então, eu vou te agradecer por aqui. Gente, se vocês de repente tiverem mais alguma dúvida e quiserem, sei lá, eu posso te mandar um e-mail com as dúvidas completas. Pode, sem problema. A única mensagem que eu gostaria de deixar é não atentem à mídia em relação a essas informações, procurem informações de órgãos oficiais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Por exemplo, o painel da ONU, né, o IPCC, ou mesmo informações da Organização Meteorológica Mundial, chamada OMM, ou WMO em inglês. Essas informações, ou artigos científicos, são essas informações mais seguras em relação a esse tema da mudança do clima, porque muitas vezes, infelizmente, a imprensa que existe ou não aquecimento global. Não é uma questão de, olha, eu acredito, não acredito. Não, a ciência está demonstrando que nós estamos passando por um aquecimento do planeta em virtude justamente das nossas atividades. Então, temos que vocês procurem fontes sérias sobre esse assunto. E obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença, Gilvan, foi sensacional. Eu acho que também é a segunda vez que a gente consegue se despedir direitinho, porque o horário foi bem controlado. Então, muito obrigada mesmo, Gilvan, de verdade, sua presença, assim, incrível. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso, sensacional, e eu espero que a galera cresça, né, em questão de consciência da ciência. Então, é isso. Eu espero que consigamos trazer esse pontinho, assim, de curiosidade e importância para essa nova geração que está chegando e, quem sabe, transmitir isso para os nossos pais. Muito obrigada mesmo, Ivan. Obrigado. Obrigada. E a gente se encontra semana que vem, galera. Então, fiquem ligados que eu vou passar o calendário semanal para vocês, tudo bem? O pessoal está todo agradecendo. Legal. Enfim, obrigado. Vou te esperar. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada. Até logo, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau, galera. Até logo. Tchau, tchau.